para mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. O convidado de hoje é o professor Gleidson Peixoto, da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será as transformações da literatura brasileira na primeira fase do modernismo. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, quero agradecer o convite para poder falar um pouco aqui sobre esse tema. Um tema bastante recorrente para os vestibulandos, um tema que as bancas examinadoras sempre buscam abordar, porque ela traz três grandes escritores, que é o João Cabral de Melo Neto, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Então, antes de começarmos a falar sobre propriamente a geração de 45, também conhecido como a terceira fase do modernismo brasileiro, é interessante voltarmos e falarmos um pouco sobre essas duas fases anteriores do modernismo aqui no nosso país. A primeira fase do modernismo é conhecida como a fase heróica. Essa fase heróica que traz ali datada de 1922, com a Semana da Arte Moderna, que traz como seus principais protagonistas o Oswald de Andrade, o Carlos de Andrade, conhecido como essa fase heróica, tiveram que, de fato, colocar a sua cara a tapa, bater ali de frente, com toda uma hierarquia, com toda uma literatura que era muito trabalhada ainda, com essas questões europeias, trazendo com essa raiz europeia, e ela vinha de uma escola muito tradicional e muito forte, que era a escola parnasiana. Essa escola parnasiana, ela era uma escola assim de pertencimento, digamos assim, da burguesia, da classe social alta do nosso país. Então, tivemos ali uma ruptura. Essa ruptura antes da primeira fase do modernismo, ela se dá no pré-modernismo, que não é considerado por muitos literatos como uma escola brasileira ou como um movimento literário, porque o pré-modernismo ele trazia em si várias divergências, ainda era uma mescla muito forte entre o parnasianismo, o simbolismo, e já algumas marcas e algumas evidências do que seria o modernismo, propriamente aqui no nosso país. Então, essa fase do pré-modernismo, ela só serviu mesmo para essa inquietação dos escritores. Então, na nossa primeira fase do modernismo, novamente conhecida aí como a fase heróica, dá-se por isso, dessa tentativa, dessa luta por conta dos Andrades, assim conhecidos também, em estabelecer uma literatura, uma linguagem própria brasileira, e não somente aquela linguagem ou aquela literatura que bebia descaradamente na figura, na literatura europeia. Passando essa fase, nós vamos entrar ali na segunda geração, por volta de 1930, onde já estaríamos com a literatura sedimentada, e essa literatura de 30, ela aborda mais os aspectos regionais. Então, os modernistas dessa segunda fase, eles já têm ali uma preocupação maior em abordar seus temas sociais, seus temas políticos regionais. Tá? E aí chegamos no nosso foco de hoje, que é a geração de 45. Então, essa geração de 45, que, como o nome já diz, começa ali por volta de 1945, e que traz esses grandes expoentes, como a Clarice Lispector, o João Cabral de Melo Neto e o Guimarães Rosa, eles estavam ali já no final da Segunda Guerra Mundial. E o que é que acontece? Essa geração, que também é bom vocês prestarem atenção nesse sentido,
que ela, por vezes, é conhecida como uma fase pós-modernista. E não é, tá? A fase pós-modernista ela se dá na década de 50, né? Mais especificamente ali na década em 1955, com a poesia concreta, né, dos irmãos Campos e Décio Pignatari. Então é bom vocês terem isso como atenção, né? Porque algumas pessoas, até alguns literatos mesmo, consideram a geração de 45 como pós-modernista. Mas ela tinha alguns aspectos, né, alguns traços assim do pós-modernismo, mas ainda não é o marco do nosso país. Ela fica mesmo como o final da geração modernista, né? Essa terceira fase. Então, o Brasil passava por diversas transformações. Como eu já falei, né? Estávamos ali no final de uma Segunda Guerra Mundial e também vivíamos ali uma redemocratização, né, do país com a Era Vargas, com toda essa carga, né, de repressão, de censura, né, que nós estávamos vivendo. E isso é importante salientar, né, porque a literatura, né, ela caminha junto, né, com essa questão da história, né? Ela a disciplina de literatura, ela conversa muito, né, com a disciplina de história, de sociologia, filosofia, né, porque elas abordam aspectos, os escritores, né, da época, eles sempre estão vivenciando, né, e tendo esse ciclo emocional, esse ciclo, né, essa carga de elementos culturais que o país inerentemente traz em si. Pois bem, como sempre foi do nosso convívio, né, bebermos assim da fonte europeia, principalmente ali, né, da França, Portugal, né, que era para onde os nossos escritores, né, jovens, na sua formação acadêmica, iam estudar. E aí o que é que acontece? Com essa geração de 45, nós começamos a beber na fonte de uma outra cultura, que é a cultura americana. É importante também, né, que vocês possam procurar, né, e pesquisar a geração beatnik, né, essa geração americana, né, conhecida como geração beatnik, que tem como seu maior expoente o Jack Kerouac, né, com o seu célebre livro, né, que é a Road 66, que é justamente uma linguagem típica dessa geração, né? Aquela linguagem mais corriqueira, onde não se tem tanta preocupação quanto às suas formas, né? Quanto à pontuação, às rimas, e sim o trazer, né? O dizer, né? De uma rotina diária, né? De uma geração ali, né? Que estava descobrindo, né, que estava ali buscando novos horizontes. Então, quem tiver, né, essa curiosidade, né, de fazer a leitura do Road 66, vai ver isso, né? Uma literatura bem rápida, bem solta, né? Com uma linguagem beirando muito assim o coloquialismo, e não era diferente aqui para nós, né, da geração de 45. Sendo que nós temos uma mescla muito maior de variações nesse quesito literário. Por quê? Nós temos ali o João Cabral de Melo Neto, né, que era conhecido como o engenheiro, né, da palavra, também, né, conhecido por muitos, né, e dito que era um neoparnasiano. Ou seja, o João Cabral de Melo Neto, ele não tinha essa preocupação em trazer na sua literatura os sentimentos. Ele dizia, né, tem uma frase dele muito famosa, que ele diz que para falar de uma flor, ele não precisa falar do perfume que ela exala, ele simplesmente precisa descrever a flor, né? Dizer como é uma flor, e não falar dos sentimentos ou do cheiro, né? Ou do que a flor pode nos trazer, né? Quanto sensibilidade. Então, o João Cabral do Melo Neto era uma figura assim, bem peculiar, e ele tinha, né, como marca ainda essa questão, né, muito parnasiana mesmo, de somente preocupar-se
com a forma, né, da tua escrita. Há um livro, uma obra dele também muito famosa, né, que é A Educação pela Pedra, onde ele coloca com ênfase, né, essa questão da literatura, né, da escrita, de você escrever a palavra, né? Então, ele era conhecido como um engenheiro da palavra. Por quê? Ele prestava muita atenção nas suas rimas, nas suas métricas. Ele dava muito valor, né, à questão estética da palavra, tá? Agradecemos ao professor Gleidson pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.